Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Estou muito feliz de trazer a leitura essa semana para variar, né? Porque eu amo trazer as leituras, mas essa leitura para mim tá muito simbólica, né? Logo depois da Páscoa. E para mim ela é um significado, ela traz um significado de renascimento. Renascimento de algumas partes nossas que a gente precisava dar uma reforçada na hora de olhar para essas partes, né? Renascimento do nosso eu, renascimento da fé dentro de nós, das coisas, do acreditar no que a gente não enxerga, né? Então, para mim, hoje, essa leitura, ela tá muito nesse sentido de renascimento, de nova visão. E vamos lá, então, né? Hoje a mensagem tá bem direta ao ponto, né? Eu sinto que ela vai ser rápida, mas é uma mensagem de muito, muito amor. E ela fala assim que não é sobre o tempo que a gente passa aqui conversando, borboleta, mas sobre a profundidade e a intenção que a gente tem uma para com a outra e uma para com a vida, né? Às vezes a gente acha que a nossa vida é sobre quantidade, mas não é sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui 2 de ouros e 5 de copas. Veja que o 2 de ouros, ela tá aqui em cima de um banco, né? Quase que de uma gangorra, e o gato vai pular na gangorra, você tá vendo? E vai desequilibrar. Então, o equilíbrio que ela está aqui nesse momento vai desequilibrar assim que o gato pousar em cima da madeira. Guarda isso que eu falei, borboleta. E a gente tem os 5 de copas, né? Veja que tem 3 taças jogadas ao mar, né? Caíram e a menina tá super focada aqui, a bruxinha. Ela tá super focada nessas taças que caíram, mas lá atrás dela tem uma mesa com 2 taças de pé, balões, uma lagosta, né? Para mim, lagosta é representação de abundância alimentícia, né? Porque é uma comida mais sofisticada. E pães, né? Me lembra muito Jesus. Enfim, a mesa tá cheia, tá farta, mas ela tá olhando para as taças que caíram. E aí, borboleta, o que eu quero te dizer com essa mensagem essa semana? É, nem sempre a nossa vida vai estar equilibrada do jeito que a gente gostaria. Por mais que a gente faça tudo que a gente tem que fazer, por mais que a gente se autorresponsabilize pela nossa vida, em algum momento o gato vai pular na madeira e alguma coisa vai acontecer. Se você tem filho, você sabe que hoje é de um jeito, amanhã é totalmente diferente. Lidar com um bebê é diferente de lidar com uma criança. Às vezes é um dia que vai ser ótimo na escola, mas no dia seguinte ela vai chorar quando te ver indo embora. E não tem como prever a vida, borboleta. E eu sinto que eu tô falando aqui com borboletas que estão tentando tanto, que estão se esforçando tanto em equilibrar a própria vida, mas acabam que entram na amargura das coisas não saírem sempre como planejado. E eu falo isso de coração muito aberto, porque eu também sou essa borboleta. Vocês me veem aí na força do amor diariamente, né? Na academia e tal. E eu sou o tipo de pessoa que honro muitos compromissos comigo e com outras pessoas também. Se eu fizer um compromisso com você, se eu tiver um compromisso com você, eu vou honrar esse compromisso. E assim, eu posso estar morrendo, mas eu vou honrar esse compromisso. E ser essa pessoa, sermos autorresponsáveis, às vezes tem esse preço mesmo, né? A amargura de perceber que a gente não dá conta de tudo e que nem sempre tudo vai sair da forma como a gente imaginou, né, borboleta? Então, assim, será que não é a hora da gente olhar pro big picture
e pensar assim, né? Dar um zoom out, né? Olhar as coisas um pouco mais de longe, no sentido de falar assim: olha o tanto de coisa que eu tô fazendo, olha o tanto de coisa que eu tô realizando na minha vida, né? Será que não é hora da gente parar de focar na metade do copo vazio e olhar para o copo cheio, para outra parte que tá cheio, né? Aonde que a gente está colocando a nossa atenção, nas coisas que a gente não consegue equilibrar e, e já parou para pensar que às vezes, né, o filho que hoje está doente em casa é aquela oportunidade que amanhã a gente não vai ter de estar com os nossos filhos porque eles vão ter crescido. Então, o filho doente em casa é aquela oportunidade da gente dar um acolhimento que mais para frente a gente vai querer dar e não tem como, né? As coisas que não dão certo hoje, às vezes são situações propositalmente ali na nossa vida para não só de repente mostrar que a gente está às vezes com os motivos errados, os porquês errados de estar fazendo aquilo, mas também às vezes da gente desacelerar. Aquela doença, aquela coisa que vem inesperada, aquela gripe, aquela situação desconfortável, aquela parada que a gente precisava ter, mas não conseguiu ter por conta própria no nosso corpo, né? Será que os desafios da nossa vida que estão acontecendo, na verdade, não são redirecionamentos, né? Será que os desafios da nossa vida que estão acontecendo nesse exato momento não são simplesmente um carinho de Deus, uma forma da gente silenciar o nosso eu, já que a gente tem que parar quando os desafios acontecem para a gente olhar a vida numa nova perspectiva? E eu sinto que uma dessas perspectivas é justamente a gente ver que a vida é cheia de coisas inesperadas, né? Mas ninguém consegue administrar a vida de forma 50% equilibrada todo o tempo. A gente consegue sim voltar para o nosso centro, voltar para a nossa mandorla cada vez mais rápido, porque faz parte da nossa evolução, mas ainda assim nós estamos numa vida terrena. E a gente não precisa se cobrar tanto assim de voltar rápido para a mandorla, só porque nós somos um pouco mais conscientes e mais autorresponsáveis do que nós éramos antes. Eu sinto que Deus está pedindo para a gente ser humano um pouco, sabe? Se permitir errar, se permitir ficar cansada, se permitir parar sem sentir culpa, se permitir falar assim: espera só um pouquinho que eu já vou, né? Deus sabe que a gente não consegue a todo momento estar ali 100% consciente, e nem é isso que Ele quer de nós. Ele só quer que a gente tenha a intenção da consciência, a intenção de sermos pessoas melhores. Porque todo o resto é resto. É só nós, como humanos, ali tentando administrar essa nova consciência, que de vez em quando vai estar um pouquinho mais baixa, de vez em quando vai estar um pouquinho mais alta, mas sempre evoluindo, né, minha borboleta? Então, eu sinto que a mensagem final é o seguinte: não se preocupe tanto com o resultado das coisas, não se preocupe tanto em fazer certo a todo momento, não se preocupe tanto com essa autocobrança que quer ter certeza, que quer saber se está fazendo certo, que quer saber qual é o próximo passo, que quer saber se é isso mesmo. Você está fazendo exatamente o que deveria fazer, do jeito que deveria fazer. E o bom da vida terrena é isso, que a gente está aqui para testar as coisas que funcionam e que não funcionam para gente. Então, não se cobre tanto em fazer uma coisa nesse exato momento, criar alguma coisa, lançar alguma coisa, falar alguma coisa que esteja 100% certa, 100% alinhada, 100% próspera, talvez, 100% abundante, conforme a sua visão de abundância. Porque a vida é sobre isso.
é sobre a gente ir testando, né? E, e fazendo dar certo pouco a pouco, né? É sobre isso. Se desse certo já de primeiro, não faria sentido a gente estar na Terra, né? E é óbvio que também não significa que tudo precisa dar errado sempre que a gente fizer, até porque conforme a gente tem mais consciência e mais experiência na vida, as coisas vão ficando mais fáceis. Mas o ponto é, não se cobre tanto em já ter aquele 100%, né? Aquele 100% de cara, a todo momento. Porque a vida, às vezes, vai ser 100% e às vezes o nosso 100% é equivalente a 50, 70, né? Então, é isso, borboleta. Espero que faça sentido para você. Espero muito, muito, muito que essa autocobrança diminua em alguns aspectos, né? E que você possa olhar o tanto de taça que está de pé, que está à disposição, né? Trazer mais gratidão para o seu dia a dia e, e literalmente contar as suas bênçãos, principalmente quando nem sempre tudo o que você gostaria está caminhando ali 100% equilibrado. Tá bom, minha borboleta? É isso. Espero que essa leitura contribua com você essa semana e que você lembre que você é muito amada por Deus, independente se você tá errando ou acertando, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais.